Meu nome é José Francisco Silva de Oliveira. Eu nasci no dia 5 de dezembro de 1967. Você nasceu em Juiz de Fora? Não, sou do Rio de Janeiro, no estado de Augusto Vasconcelos, Campo Grande. Como é que você veio para Juiz de Fora? Eu vim para Juiz de Fora através da minha avó, porque minha mãe faleceu. Eu tinha 5 anos de idade, né? Aí ela não queria deixar eu com meu pai, porque antigamente, né, os cursos era bem difícil. Aí minha mãe queria que eu ficasse com a minha avó. E a minha avó, assim, ela tem parente, não só aqui em Juiz de Fora, como no Rio de Janeiro. A maioria dos filhos dela moram lá. Muitos moram em Campo Grande, que é o Augusto Vasconcelos Campo Grande, e outros moram em Mesquita, perto de Nova Iguaçu. E tinha a mãe dela que mora aqui, no São Mateus aqui, que é a mãe dela e o irmão dela. Aí, assim, conforme essa transição dela ir para lá e vir para cá, eu estava sempre acompanhando ela, né? Vamos dizer, ser o filho mais novo dela, quer dizer, neto, filho mais novo. Aí eu sempre procurei ficar junto com ela. Como eu sou filho único, aí minha mãe não queria que eu ficasse com o meu pai, e ficasse mais com a minha avó. Aí você veio para Juiz de Fora, então, com 5 anos, como é que foi a tua infância aqui? Não, mas assim, eu vim para cá não com 5 anos, eu fiquei nessa transição. Vai para lá, vem para cá, porque ela ia lá, ficava com os filhos, vinha para cá cuidar da mãe, né? Até meus 15 anos. Eu vim para cá em definitivo, eu lembro até hoje, 3 de abril de 1983. Aí quando eu vim para cá, eu morei aqui no Dom Bosco, vim para cá e fiquei e não voltei mais. E como é que foi essa sua vida de 15 anos aqui em Juiz de Fora? O que você fazia nessa época? Como é que foi esse percurso? Esse percurso meu foi o seguinte: eu quando eu vim para cá, cheguei aqui, como a gente morou muito assim na Paz do Café, morei na São Mateus, tem parente aqui, ela assim, ficou assim naquela transição, né? Vai para um lado, vai para o outro, e ela conseguiu comprar uma casa aqui no bairro Dom Bosco, aqui na Imaculada Conceição. Aí de lá para cá, aquela coisa toda, aí trouxe os filhos dela, né, que eram os mais velhos. Infelizmente, por envolvimento de bebida, ela sempre procurou ajudar eles. Aí trouxe eles para cá, para cuidar deles aqui. Mas infelizmente, passado o tempo, uns deu certo, outros não, e vieram a falecer. E ela também, né, veio agora, tem 20 anos atrás que ela veio falecer também, né? Aí assim, já não morava aqui no Dom Bosco mais. Daqui do Dom Bosco ela vendeu a casa, foi morar, comprou um terreno no bairro Santos Dumont. Aí daqui, Maria Perpétua. Maria Perpétua. Aí ela saiu daqui do Dom Bosco, foi morar no bairro Santos Dumont. Aí de lá ela construiu a casa, aí minha tia, que é a filha dela, né, a mais nova também, conseguiu fazer de lá. Aí assim, como é que é a minha transição, né, sempre lá, aí onde eu vim trabalhar aqui também, né, consegui legal. Casei, né, assim, nesse ano foi 86, quando eu tive quartel. Em 88 saí, aí casei e vim morar no Dom Bosco. Aí do Dom Bosco fiquei na transição, né, uns probleminhas familiares, mas graças a Deus eu consegui. Quantos filhos, Chiquinho? Eu tenho, ao total, com essa minha primeira esposa, são 7. Mas aí conforme eu separei, né, ela também arrumou 2 e eu arrumei 2 com outra esposa. De repente a gente voltou de novo, juntou todo mundo, aí eu fiquei com um total de 9 filhos. Quantos netos? Netos são a base 15 netos. Que beleza, que família grande. Né? A família é bem grande. Assim, é como se diz, né? Os filhos a gente tenta fazer uma coisa de acordo legal para eles, mas muitos, não é perder a cabeça, mas muitos querem seguir seu próprio destino, né? E a gente quando vai chegando a uma certa idade não tem como segurar, né? Aí tem que deixar os filhos. Chiquinho, então com 15 anos você veio para cá, aos 16 você falou que entrou no exército já? Não, aos 18 anos. Com 18. Dos 15 aos 18, você estudou, o que você fazia? Trabalhava? Olha só, eu sempre estudava, né? Assim, tentava estudar, por quê? Com essa minha transição de ir para o Rio, vir para cá, eu nunca consegui concluir meus estudos legal. Eu sempre fiquei naquela base, primeiro, segundo, terceiro parado, primeiro, segundo, terceiro parado. Aí, quando eu em 83, eu realmente consegui estudar, lá embaixo, no Fernando Louro. Mas aí ficou aquele negócio, porque eu tinha que ir para o Rio, com a minha avó, acompanhar e voltar. Aí quando eu vim para cá, em 83, que eu fiquei definitivo, aí eu já comecei assim, eu tomar consciência de mim próprio. Por minha avó ser uma pessoa de idade, eu falei, não, peraí,
Eu não posso depender sempre dela, né? Ela me indicar. Eu mesmo tenho que ser autoritário sobre mim mesmo. Eu tenho que crescer, virar um adulto e eu mesmo começar a correr atrás das coisas. Aí eu comecei a correr atrás das coisas do colégio, comecei a ver o negócio da questão do quartel também, né? Na época, aquela coisa toda. E assim foi. Aí eu comecei a trabalhar. Na época eu fui trabalhar em questão de ouro, lá na rua Rua Alves. Eu fui um dos primeiros meninos a andar com colete, né? Na Rua Alves ali. Foi em 1985, que eu não me lembro, se eu não me engano até hoje. Vendo ouro? Vendendo ouro, que a plaquinha, né? Na Rua Alves ali, sobe lá em cima, desce cá embaixo. Aí ali, através dali, eu comecei a pesquisar negócio de colégio, né? Estudava assim, não era falar assim, você vai fazer do primeiro até o final, não. Mas eu conseguia fazer primeiro, segundo, terceiro ano, legal. Tá? E ali eu tive que parar por causa do negócio de questão de viagem, de acompanhar minha avó. Assim, isso foi um lance para mim que me atrapalhou um pouco, de eu não conseguir botar o pé firme no chão. Mas graças a Deus eu consegui, legal. Aí quando completei a idade do quartel, aí sim, eu me apresentei, passei no quartel, fui para o quartel, entrei, aí é onde eu comecei a procurar meu estudo também. Aí lá no quartel eu comecei a estudar lá no Fernando Lobo, eu fiz de lá até a 5ª série. Aí depois da 5ª série eu saí, né, questão de, como eu já estava no negócio de família, me casado, aquela coisa toda, aí eu parei com os estudos. Né, assim, eu fiquei me dedicando mesmo só ao trabalho mesmo, para poder cuidar da família. Aí depois que você saiu do quartel, você trabalhou em quê? Não, aí depois que eu saí do quartel, eu trabalhei em empresa de comida aquilo, uma das primeiras empresas de comida aquilo na São Mateus, em frente à praça ali, né, quando lançou. Depois dali, eu fui trabalhar na Paraibuna de Papéis, quando era na Avenida Brasil, no corredor principal ali. Aí depois dali eu comecei assim, serviço conservador, eu trabalhei numa empresa chamada Serviço, depois trabalhei na empresa chamada Souza Gomes, trabalhava de vigia, né? Sempre assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sempre tinha aqueles problemas, né, de patrão com empregado, você trabalha, mas questão de contrato, você tem que sair, vão te dispensar, até que chegou um tempo, eu estava trabalhando na construtora, onde foi feito aquele prédio do Banco do Brasil, na Rua Alves, a empresa trabalhava lá, e eu comecei a trabalhar nela de servente. Nessa época de servente, ela estava no 2º piso do prédio, dali do banco ali. Nessa época foi até interessante porque eu comecei a trabalhar como servente, o encarregado, né, o supervisor lá, ele queria ditar ordem para a pessoa trabalhar. O servente tinha que fazer do jeito dele, não do jeito do servente. Eu cheguei lá para peneirar a areia, né, que era para poder o rapaz fazer o paredão. Ele chegou perto de mim, falou, não, eu quero que você peneire rodando. Falei, mas eu não consigo peneirar rodando, olha meus bracinhos fininhos, olha como é que eu sou. Não, você tem que peneirar rodando. Falei, mas eu tenho que balançar, ou então fazer chacoalhar para poder a areia descer. Não, faz para mim rodando, o que é que você faz? Na hora que eu fiz a primeira rodada, meu pulso abriu. Ali, com um mês de serviço, por saber, eu já tive que me afastar, né, engessar o braço, porque tinha deslocado. Aí nessa época, eu com uma semana de gesso, estava dando uma semana e meia, a minha tia trabalhava numa conservadora aqui dentro da universidade, né, assim, já bem tempo, já tinha amizade dela e tudo. Aí estava na transição, né, de contratar pessoas, né, daqui do bairro Dom Bosco, por ser mais perto, que a universidade precisava. Nessa época eu estava para tirar o gesso. Aí minha tia falou comigo, poxa, você não quer trabalhar junto comigo, não? Falou, como que é? Gestão de limpeza. Porque eu já tinha tentado de servente, já tinha tentado, assim, outro serviço, não conseguia trabalhar, porque às vezes eu chegava no lugar, igual eu gostava muito de querer trabalhar de servente. Na época da Incol, né, que tinha casa empresa lá no Bom Pastor, que fazia aqueles prédios, eu chegava lá para fazer minha inscrição. Toda vez que eu chegava lá, havia tinha pessoas bombadas, menor do que eu, porque o cara tinha braço, o encarregado pegava a carteira, vai lá no escritório. Aí toda vez que eu chegava perto, o cara olhava para mim e falava assim, infelizmente você vai ter que aguardar. Bom, eu falei, mas pô, o cara passou ali, ele falou, porque, pô, mano. Aí eu teve um que falou comigo, você não vai conseguir, porque infelizmente você não tem corpo, você é muito magrinho, e aquele precisa de pessoas que têm estrutura. Eu falei, pô,
mas por que eu posso trabalhar em outro? Eu falei, não, de repente vai precisar de você lá em cima. Imagine você lá em cima, no 15º andar, dá uma ventania que joga você lá de baixo e aí. Aí eu comecei a falar, não, mas eu vou trabalhar com cinto de segurança, eu vou ter capacete, tudo isso, não vou. Aí ele começou a conversar, aquela coisa toda, né, falando assim. Eu falei, então é sinal que não é para mim isso. Aí saí, tentei outras empresas também, estava dando o mesmo problema. Aí eu desisti de ser servente de obra. Aí você aceitou o convite da tua tia? Aí eu aceitei o convite da minha tia. Como é o nome da tua tia? Márcia Natalina. Ela trabalhava onde na universidade? Na época ela trabalhava na engenharia, né? Até quando tinha o CTU lá em cima. Ela tinha o CTU, né? Tinha os outros lá em cima. Ela trabalhava naquela área ali assim. Em que ano você começou a trabalhar aqui na universidade? Aqui na universidade foi em 1985. 84, né, para 85, porque eu comecei, bem da verdade, no Hospital Escola, lá no Santa Catarina. Trabalhava em transportadora, pela conservadora CJF, e lá na empresa, eles tinham rescindido o contrato, porque essa empresa, ela ia lá para o Distrito Industrial. Aí, para não dispensar o pessoal que estava trabalhando nessa transportadora, tinha um encarregado meu, que era o Marquinho, ele também trabalhava pela conservadora, que servia serviço na empresa. Aí, como a gente tinha conhecimento, ele falou assim, o seguinte, você quer trabalhar com a gente aqui na sua escola? Falei, Marquinhos, se você me ajudar, cara, pouco tempo de empresa, eu não sei, falou, é mexer com um hospital, vai ter que mexer com vomito, pessoal sangrando, cara. Falei, Marquinhos, você me colocar, cara, eu tô topando. Você não vai passar mal mesmo? Não, falei, não, pode me colocar. Aí ele me levou para lá, aí fiquei lá 3 anos, trabalhando lá. Depois daí você foi para onde? Aí depois dessa coisa, aí eu fiquei naquela base. Trabalhava na escola, vinha para a engenharia, fazia serviço na engenharia, né, assim, quando tinha algum problema, pegava a gente e vinha para cá. Famoso faxinão. Aí vinha fazer faxina, daqui a pouco voltava de novo. Aí me trouxeram para a Biblioteca Central, ainda não era a reitoria não, era a Biblioteca Central só. Aí vim para lá, fiquei ali um tempo, depois de lá voltei para o Hospital Escola de novo. Aí de lá do Hospital Escola, eles estavam vendo pessoas para poder trabalhar aqui em cima, no setor certo, né? Porque antigamente parece que tinha um sistema de mutirão. Pegava fulano de tal, levava para outro, limpava ali e voltava. Aí aqui, falando na educação física aqui, eram 4 pessoas só, mas na época tinha só 3, que era a Lila e mais 2 meninos. Estou lembrando o nome dele agora. Mais 2 meninos, só que tem que os 2, infelizmente, eram do cego pra caramba. Tinha um funcionário aqui, chama Damião, ele sempre procurava esse funcionário, nunca achava. Fulano estava escondido, fulano está no campo, isso aqui. Às vezes saía para a rua, não voltava no horário certo, não saía no horário de almoço. Aí nisso falou assim, não, vamos fazer um remanejamento. Vamos botar pessoas aqui que queira trabalhar mesmo, né, que queira ficar legal. Aí assim, caiu a sorte para mim de eu ser um desses escolhidos. Aí me chamou, conversou comigo, né, me trouxe para cá, me mostrou aqui. Quando eu cheguei aqui, olhei, assustei, falei, rapaz, agora o bicho pegou. Como é que cuidar disso tudo aqui, né? Era isso. Qual o tamanho, né, da faculdade. Falei, não, mas vou encarar assim mesmo. Mas falou, não, você não precisa ficar aqui, não pode ter que fazer não. Precisou que você vai ali, faz um pouquinho, vai lá em cima, atende um pouquinho. Secretaria precisou, você faz um pouquinho, mas tenta fazer no seu ritmo, de acordo, atendendo todo mundo. Foi aí onde, graças a Deus, eu consegui. Que ano você chegou aqui na Parafi? 95. 95 na Parafi. Então, temos aí já 28 anos. 28 anos. E aí você não saiu mais daqui? Não, depois eu não saí mais. Assim, graças a Deus eu fiquei aqui, né? Aí nessa época eram poucas pessoas. Aí ainda estava só eu e a Lila, né? Tinha uma menina trabalhando na Copa do Circo. Aí ficou eu e ela só. Aí falou, não, precisa ter mais pessoas aqui, porque é muito grande. Não tinha como atender lá de cá. Aí eu ficava só na parte de lá mesmo. Aí como tinha piscina, aí eu vim para ficar na piscina e ela só lá em cima. Falou, não, precisa de mais gente. Aí veio o Antônio, um colega também que trabalhava no conservador, trabalhava no ICB. Ele estava com uns problemas de saúde, né, aquela coisa toda, aí procuramos trazer ele para cá. Porque lá mexia com formal, tudo, ele não estava sabendo, não estava se adaptando. Estava dando problema para ele. Aí ele veio para cá junto com a gente. Aí ele fez a nossa equipe, que era eu, ela e nós 3. Aí começou, né, assim, ela na secretaria, eu na piscina e ele no ginásio. Aí de vez em quando revezava. Ele vinha para a piscina, eu ia para o ginásio, né? Conforme o funcionário precisava, a gente estava revisando. Aí daí para lá começou a crescer. Aí
foi contratando mais gente, aí botou mais gente aqui no campo, eu comecei a ficar mais na piscina, aí o Antônio começou a ficar mais no ginásio mesmo, cuidando do ginásio, e a Vila ficou lá em cima, ficou essa tarefa toda com a gente. E Chiquinho, você falou agora, e sempre quando a gente conversa sobre esse assunto, você sempre agradece, né? Graças a Deus que eu estou aqui, que eu encontrei educação física. Por quê? Por que você se sente feliz aqui trabalhando especificamente na FAIFIT? Na FAIFIT, assim, é porque eu no meu histórico, quando pequeno, eu sempre quis trabalhar em ambiente, lidar com o público, né? Nossa, a minha verdade do meu público é o seguinte, porque eu quando morava no Rio de Janeiro, eu sempre ia aos bailes com a minha irmã e com a minha tia. E ali lidando com aquele pessoal, né, dançando, aquela coisa toda, eu sempre quis ter um ritmo para mim. Eu falei assim, não, é isso que eu quero ser um dançarino, quero mexer com o público, fazer alguma coisa para me interagir com o público, ser um DJ ou mexer com som, essas coisas todas assim. Aí foi isso que me deu. Aí quando eu vim para cá, eu tive a oportunidade de mexer um pouco com isso, não assim, diretamente ser isso. Mas aí eu, graças a Deus, assim, tive a oportunidade de lidar com o público. Chegar aqui, assim, atender um professor, atender um aluno, né? Aí ainda mais quando teve atividade, assim, tem um campo, às vezes, tem que montar um som ali. Eu falei, opa, já está na área que eu quero mexer. Aí é que eu aprendi, assim, mexer com som, o desenvolvimento meu, há pouco tempo eu fiz um curso de eletricista, faço uns tutoriais de eletrônica, né, para mexer com o equipamento. E assim, aqui é um ambiente que você pode lidar com o público, você está sempre, assim, eu estou me dispondo a esse público, aquele sonho meu que eu sempre tive, de estar sempre ali mexendo com som, dançando, fazendo aquela coisa toda. Inclusive, nesse tempo para cá, eu tive a oportunidade nessa época, né, voltando atrás um pouquinho, de 83, assim, quando eu fui para o quartel, eu tive a oportunidade de participar de um grupo de dança, chama Tufão 2. Ali também já me fez cumprir um pouco da parte, que era ser dançarino, né, fazer passinho, aquela coisa toda. E quando entrando aqui na faculdade, assim, me deu um auge, me fez crescer, né, porque a faculdade aqui, eu digo a verdade é o seguinte, essa faculdade, assim, minha pessoa, eu aprendi a ser um ser humano, aprendi a cuidar da minha família aqui, cuidei dos meus filhos, estou podendo cuidar dos meus netos, né? Tudo assim, trabalhando aqui na faculdade, porque aqui é um ambiente tranquilo, calmo, você não precisa ser aquela coisa estressada, aquele correria do dia a dia. A gente tem os nossos problemas particulares, mas assim, eu conversei com a minha esposa, eu falo, problema particular é do portão para fora, e assim, fica lá fora, e o da faculdade, do portão para dentro aqui, sempre dividindo, mas mesmo assim, levando aos poucos, né? A gente vai sempre controlando, e a oportunidade de estar aqui, lidar com o público, com os alunos, sempre atendendo um aqui, um ali, isso, aquilo, tem sempre a oportunidade de aprender também, apesar, né, igual muitos falam, não, se você está num ambiente de estudo, você tem que interagir com aquilo aí para você pegar o melhor, né? Como se diz muito, tem muitas pessoas que conseguem formar, estudar, fazer a própria faculdade. Eu, infelizmente, para mim, assim, por eu ser terceirizado, a empresa, infelizmente, ela priva um pouquinho de eu tentar fazer isso. Eu poderia sentar, tirar um tempo, sentar, fazer um estudo, para fazer uma faculdade também, né? Fazer um Enem, aquela coisa toda. Mas se eu for tentar fazer isso, infelizmente, a conservadora, ela puxa um pouco para trás, não deixa esse direito, né? Mas, graças a Deus, sim, eu tive oportunidade aqui dentro, né? Na época da professora Margarida, ela deu oportunidade para os funcionários, todos dentro da universidade, tirar os estudos. Foi aonde eu consegui tirar meu terceiro ano, né? Fui lá, fiz o estudo, foi até no João 23, consegui estudar, fazer, né, o meu estudo todinho, tirei o terceiro ano, pude fazer meu curso de eletricista, né? Aí fazer vários outros cursinhos também, e continuo aprendendo, assim, como eu estou fazendo até hoje, né? Você trabalhava lá como servente, algumas das obras, né, te olhavam como uma pessoa com um tipo físico mais fraco, que não ia dar conta do trabalho. Infelizmente. Então você sofreu um pouco de preconceito. Com certeza. Aqui na FAIFIT, na universidade, você chegou a sofrer algum preconceito por alguma coisa, alguma questão? Não, aqui na universidade não. Graças a Deus aqui, assim, me julguei de cabeça, eu falei assim, não, vou me julgar de cabeça, mesmo que dê errado para mim, né, que eu poderia trabalhar aqui. Por ser terceirizado, a conservadora podia falar, eu não preciso mais de você.
me dispensar para outro lado. Mas graças a Deus, pelo meu bom trabalho, assim, eu acho que meu bom trabalho, por eu estar sempre ali de acordo com o que a faculdade, a universidade pede, eu sempre fui trocando. Entrava uma conservadora, ia lá, meu currículo estava bom, eu continuava, aí entrava outra, eu continuava do mesmo jeito. Assim, na verdade, tem alguns percalçozinhos perante a universidade e a conservadora, em questão de funcionário, né? Mas não é nada assim que a gente não possa assim, seguir as regras, vamos dizer assim, né? Não naquela, eu quero que você seja assim. Tudo bem, a gente vai lá, procura ser o melhor possível. Graças a Deus sempre foi assim. E o fato de você ser negro, Chiquinho, isso em algum momento interferiu em alguma questão da tua vivência aqui na universidade? Não. Assim, o bem da verdade, vou ser franco com você. Em questão da universidade, a única coisa que a gente, assim, nós terceirizados aqui dentro, a gente sofreu há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, 18, 20 anos atrás, o nosso preconceito, assim, não é preconceito, mas era exigência, vamos dizer assim, não separando, mas o pessoal que é funcionário público com o pessoal que é terceirizado. Alguns funcionários achavam que a gente, por ser terceirizado, não tinha direito aqui da universidade. Quer dizer, a questão do restaurante, a questão de transporte, porque antigamente a gente andava no ônibus aqui dentro. Tinha funcionário que não gostava de ver a gente dentro do ônibus. Aí chegava aqui, às vezes, tinha alguns lá, vamos no RU, não, pode ir lá, você paga baratinho também. Tinha funcionário que torcia o nariz quando via a gente chegando no RU para poder almoçar. Às vezes o próprio aluno chegava, pô, você está aqui com a gente, vem cá, senta aqui, né, pela amizade que a gente fazia com os alunos, mas tinha um funcionário que ia almoçar lá, às vezes via, ele olhava para a gente assim e falava, e aí, pô, mas terceirizado, na limpeza lá, sentando com os alunos para poder comer, pô. Quer dizer, a gente realmente sentia um pouco inferior sobre isso. Mas nada que o aluno chegar, o próprio aluno falava para a gente, não, que isso, Chico, não releva não, cara. Senta aí com a gente, vamos almoçar, esquenta a cabeça não. Depois a gente desce lá para baixo na rua de novo. Isso aí é pessoas que não, né, não sei como é que se referir, pessoas que sem coração, vamos dizer assim, que se acham melhor do que todo mundo. Mas que foi passando os anos, né, as coisas foram mudando, né, realmente algumas coisas acabou, porque igual o cara podia almoçar na rua, poder andar de ônibus, né. Isso tudo para a gente foi cortado. Mas assim, eu não sinto raiva nem nada, porque são regras da universidade, né? Alguns projetos da universidade, algumas regras que a universidade fez, quer dizer, está no direito dela, então eu posso ir contra isso, né? Não só comigo, deve ter mudado com muita gente, com muitas pessoas também. E graças a Deus foi tranquilo, assim, eu não me sinto discriminado nem nada disso não. Eu acho que assim, são regras que teve que ser feitas e a gente teria que ter aceitado. E aceitamos do mesmo jeito. Então você chegou aqui em 95, né? Eu cheguei em 98 e desde 98 que eu te conheço, você é um cara da faculdade, né? Porque todo mundo chama você para qualquer coisa, tudo é o Chiquinho faz isso, Chiquinho faz aquilo. Você já se sentiu assim, por um lado isso te dá um reconhecimento, né? Da tua importância aqui para essa engrenagem toda funcionar, mas você já se sentiu assim, explorado por conta disso também? Não, assim, poderia até se sentir explorado, mas a questão toda é que eu mesmo procurei, assim, ser desse jeito. Por quê? Eu sempre procurei estar, assim, chega um bombeiro ali, eu sempre quis estar perto dele para me saber o que ele está fazendo, qual o defeito daquele local e o que seria feito ali. Por quê? Nem todos os funcionários aqui, não desfazem os funcionários, porque os funcionários também que na faculdade são poucos, mas assim, eu acho que tem que ter pessoas para poder agir, conhecer a faculdade toda. Para poder, chegou um bombeiro, o defeito é aqui, é ali. O defeito é isso. Por quê? Como se diz, igual a diretora, a professora Edna, na época ela era diretora, ela pegou comigo e me deu um conselho, falou, Chiquinho, se você puder absorver o máximo possível da faculdade para você ajudar a gente, eu fico agradecido se você puder fazer isso. Foi onde eu tirei meu estudo, né, aqueles conhecimentos todos, e procurei fazer. Tanto quando chega um funcionário, como um eletricista, eu estou sempre ali olhando o que ele está fazendo. Um bombeiro chega, está lá um defeito, eu estou ali sempre olhando, e estou sempre andando na faculdade olhando direitinho, porque para conhecer os pontos positivos e os pontos negativos da faculdade.
Assim, não porque a faculdade vai me explorar, mas é conhecimento meu mesmo. Eu quero ter conhecimento sobre a faculdade. Não é assim, vamos dizer assim, que conhecimento acadêmico, aquela coisa assim de professor, não. É defeito, assim, funcionário mesmo que pega no pesado, que chega, pô, uma parede está mofada, por que está querendo mofar ali? Eu descobri se é um cano que está quebrado, se é algum cano que está errado, por quê? Porque se eu tiver esse conhecimento na faculdade, eu posso ajudar os funcionários, a direção e os próprios professores também. Por quê? O professor fala, poxa, eu não sei resolver isso, pô, a minha sala está assim, desse jeito, pô, está caindo. De repente, eu sabendo o que está acontecendo ali, eu posso levar o conhecimento do funcionário e até a direção, para a gente poder tentar resolver o mais rápido possível, para que o professor ele possa ter o seu ambiente tranquilo e calmo, sem problema nenhum. Agora, Ricardo, o fato de você estar aqui há 25 anos, né, como funcionário da conservadora, muita gente quer vir trabalhar aqui, na FAESFID, pelos motivos que você citou. Como é que você conseguiu estar aqui esse tempo todo sem ser transferido, te jogarem para outro lugar? Eu acho que é pela amizade, né? Assim, a convivência, você ter um sorriso para a pessoa. Um aluno para, Chiquinho, você não tem aquele negócio, você se sentir diferente, porque ele é aluno, eu sou funcionário terceirizado, é um professor, eu sou funcionário terceirizado, não. Eu sou um funcionário da faculdade, não importa se é funcionário, se é aluno, se é professor, eu tenho que dar o meu melhor para os dois, né? Assim, o aluno, às vezes eu estou vamos dizer assim, um galão de água, o aluno está ali, poxa, aqui, você sabe do professor? Eu poderia com o galão d'água virar a cara e levar o galão para onde for. Não, eu paro. Não, o professor tal, aí eu paro e fico com ele. Não, o professor tal está em tal lugar. Quer dizer, esse tipo de convivência que ajuda a gente a manter o ambiente, o local que a gente possa estar trabalhando. É você ser, vamos dizer, não é amigo, mas é você estar sempre à disposição de todo mundo. Isso eu acho que me ajudou a ficar aqui. E o futuro? O futuro para mim eu estou meio incerto porque já estou vencendo meu tempo, né? Aqui, eu já estou em ponto de aposentadoria já. Assim, eu estou naquela transição. Entro com a aposentadoria, não entro, eu fico batendo aquela saudade, se eu aposentar eu vou ter que sair da faculdade, mas aí eu acho que ainda tem um tempo para poder ficar aqui, né? E ajudar ainda. Mas assim, estou levando. Como eu lido na piscina, né, assim, eu lido nela, eu cuido dela, trato, eu estou fazendo essa transição, como se diz. Pela conservadora, eu não posso lidar nela 24 horas, mas quando é meu horário de folga, depois do meu horário, eu estou sempre ali cuidando dela, aquela coisa toda, né? Aí eu estou nessa transição. Eu entro com a aposentadoria, converso com a direção, se a direção aceitar, eu puder continuar aqui na faculdade, trabalhando, dando essa força na piscina, eu acho que, sim, estou nessa de saber se eu posso ou não posso, porque tem esse problema também, né? Porque aí a faculdade, eu acho que a faculdade não vai poder me contratar particularmente só aqui, para me ficar aqui, assim, sem ter uma empresa ou sem ter um outro vínculo com a universidade. Mas assim, nós estamos ali tentando, né, ver o que fazer. Mas assim, a proposta mesmo é 2025, por aí. Bem, na verdade, eu estou fora da universidade, né? E vim aqui mesmo é só para passeio, para conversar com os colegas, com um amigo, né? Uma coisa assim. Fora disso, já está um tempinho assim, já para mim, já bem longe disso. Tá bom, meu amigo, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelos seus tempos aqui, né? 25 anos, e é sempre muito bom conviver com você. Não, comigo eu agradeço muito eu estar sempre presente, poder contribuir, né, com a minha pessoa, com o meu conhecimento, poder estudar sempre a faculdade. E igual eu falei, o meu tempo está terminando, mas se eu puder continuar aqui fazendo esse mesmo trajeto, né, podendo estar sempre ajudando, para mim é um prazer. Vai lá. É coisa de 3 a 5 segundos só, tá? Agora foi.
última vez. É isso aí. Muito obrigado.